Agora nós vamos ver, falamos que a epidemiologia descritiva, ela descreve a ocorrência de um evento de acordo com três variáveis circunstanciais: tempo, lugar e pessoa. Vamos ver agora variáveis relacionadas ao tempo, ok? Conceitos gerais. O que é um intervalo de tempo? É a quantidade de tempo transcorrido entre dois eventos sucessivos, medidas em horas, dias, semanas, meses ou anos. Intervalo cronológico. Referência a uma sequência de alguns anos especificados de um calendário oficial. É um intervalo de tempo datado e definido por marcos cronológicos tirados do calendário oficial. Exemplo, semana epidemiológica. Mês, semana, etc. E período é a denominação de ordem geral que se dá a partes de tempo delimitadas, marcadas cronologicamente e especificadas. Exemplo, mês também é um período, certo? Então, tem um intervalo cronológico de tanto a tanto e o período de um mês. Vamos lá. O que é uma distribuição cronológica ou série temporal? Aí veja aqui, nós temos a curva de distribuição da febre amarela, não botei referência, mas prometo colocar todas as referências. Curva de distribuição da febre amarela na região norte do Brasil em 97. O que é que aconteceu aqui? Casos, tempo, ok? Casos, tempo. Isso é uma distribuição cronológica, é a distribuição dos casos ou da incidência, da prevalência, de acordo com o tempo. Sequência de marcos cronológicos suscetível por uma variável de frequência. Aí a frequência dos casos de acordo com o período do tempo, ok? Utilidade das séries temporais. A primeira utilidade é exibir a ação ou comportamento da doença no tempo, registrar a história do evento. Aqui nós temos o coeficiente de mortalidade infantil em São Paulo de 1900 a 94. Então veja que tempo grande, é uma série histórica enorme, mostrando a decadência, a redução da quantidade de óbitos infantis, do coeficiente de mortalidade infantil pelos anos, com o passar dos anos, ok? Outra utilidade da série temporal é monitorar a saúde da população. Aqui, por exemplo, dá para a gente ver que, aqui é o que? São casos notificados de dengue na Bahia de 96 a 2012, e a gente vê o seguinte, que periodicamente a gente tem uns surtos epidêmicos aqui. Não dá para saber exatamente o que são surtos, porque a gente não fez o diagrama de controle aí, que eu vou explicar para vocês mais à frente como é que faz. Mas dá para ver que existem uns períodos onde a doença é maior. Então, eu monitoro a saúde da população com uma série temporal também, ok? Outra utilidade das séries temporais é prever a ocorrência de eventos, certo? Aqui, o que é que eu vejo? Temos casos de acidentes ofídicos segundo o mês de ocorrência no estado do Paraná, de 97 a 2002. O que é que podemos ver aqui? Que quando chega no fim do ano, no fim do ano e início do outro ano, a gente tem também aumentos do número de casos de acidentes ofídicos, ok? Ela também fornece subsídios para explicações causais, como a gente já viu, né? Isso aqui, esse alerta da OPAS, da circulação do vírus Zika no Brasil, aconteceu antes das primeiras notificações de microcefalia no Nordeste. Então, ele sugere explicação causal, ok? A série temporal ela também é utilizada para avaliar o impacto das intervenções e auxiliar o planejamento em saúde. Vemos aqui o seguinte: mortes por influenza em 2010, certo? E casos graves de influenza aqui embaixo. Quando houve a vacinação, o que foi que aconteceu com os casos graves? Eles tenderam a reduzir. Então, a gente vê no tempo o comportamento da doença e eu posso avaliar o resultado de uma intervenção em saúde. Quais são os componentes das séries temporais? Certo? Primeiro componente, variação sazonal.
é a propriedade segundo a qual o fenômeno é periódico e repete-se sempre na mesma estação, aqui é a estação do ano. Então, sazonal tem a ver com estação do ano. Aqui no Brasil seria o quê? No Paraná seria verão, ok? Então, no verão, eu vejo que há aumento de acidentes ofídicos. Variação cíclica. Elas representam ciclos regulares e períodos, mas não estão ligados às estações do ano. Então, toda variação sazonal é cíclica, mas nem toda variação cíclica é sazonal, ok? Aqui, ó, tem ciclos de aumento, mas elas não necessariamente têm a ver, aliás, não tem a ver de jeito nenhum com as estações do ano. E tem a variação atípica, como os casos de microcefalia que aconteceram aqui em 2015 e 2016, e o próprio coronavírus também, variação atípica, ok? Eles não têm uma tipicidade. Tendência histórica ou secular. São variações na frequência por longos períodos de observação. E aqui nós temos a tuberculose respiratória, a taxa de mortalidade anual, de 1840 até 1970, mostrando a redução ao longo de um longo período histórico. Observações para quem deseja fazer um estudo desse tipo. É uma coisa que realmente a gente precisa de um período de tempo mínimo de análise. Eu não posso chegar e dizer assim, eu vou fazer a análise do último ano dos casos de tuberculose. Mas por quê? Porque tuberculose a gente sabe que existe há muito tempo. Eu só poderia fazer uma série temporal com pouco tempo de uma doença que não existe há tanto tempo. Por exemplo, o coronavírus, aqui no Brasil. Aliás, o coronavírus, esse Covid-19, SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né? Mas quando tenho disponibilidade de dados, qual é o período que eu devo usar para dizer que eu fiz uma série? É no mínimo 10 anos, ok? É o que se usa de padrão na epidemiologia. Certo? Exemplos de estudo de série temporal. Aqui a gente vê o seguinte, a gente vê uma relação entre o índice de infestação predial de dengue, de Aedes aegypti, aliás, aqui em cima. Vemos aqui a pluviosidade e a incidência de dengue. Então, eu fiz uma análise simples, apenas distribuí o índice de infestação predial pelos meses do ano, a pluviosidade média pelos meses do ano e a incidência de dengue pelos meses do ano. Será que tem alguma correlação, eu não posso falar em correlação, porque correlação remete a estudo estatístico, a uma correlação de análise com testes estatísticos. A gente não está fazendo, a gente só está visualizando aqui, ok? Parece que nos meses que são mais frios, olha só, existe menos casos de dengue. Quando os meses chegam aqui mais perto do fim do ano para o começo do ano, que são meses quentes, tem um aumento da infestação predial de Aedes, tem um aumento também da pluviosidade, ou seja, das chuvas e do calor, e também, só que aqui não estou vendo calor, mas tem um aumento do número de casos. Isso parece se repetir nos demais anos, certo? Com alguma discrepância aí. Mas eu não estou fazendo análise de correlação nem de regressão, ok? Eu estou apenas olhando e visualmente eu posso ver isso, certo? Vamos dar um tempinho para a gente comentar agora sobre o que é o diagrama de controle, ok? Vamos dar uma pausa aqui.